Olá, bom dia a todos. Vamos começar a nossa apresentação. Eu quero agradecer a presença de todos. Vou colocar aqui meu currículo e começar a apresentar. Você quer falar alguma coisa antes, Giovana? Eu só queria dar uma bem rápida para o pessoal que está aqui. Minha gente, primeiramente, bom dia. Eu sou Giovana, eu sou estudante de Direito da FECAP e eu vou ser a monitora dessa palestra. Eu só queria avisar em relação ao formulário de presença, que todo mundo pergunta. O formulário de presença ele vai ser enviado no chat alguns minutos antes da palestra terminar. E vocês precisam preencher esse formulário para receber o certificado. Então, eu vou ficar enviando no chat e avisando vocês para preencherem o formulário. Então, por favor, preste atenção no chat para ver se o link está por lá. Mas, muito obrigada, Paulo. A palavra Ok, agora. obrigado, Giovana. Bem, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade da Universidade de Pernambuco, a UPE, em especial a professora Rebeca, que fez o convite, ao Cefosp. Agradecer também a minha monitora de sala, Giovana, que acabou de falar com vocês. Quero agradecer ao Cefosp a oportunidade e o convite, em nome da diretora Ana Lúcia Cabral e da coordenadora geral Marilene Borges. Okay? Vou apresentar rapidamente o meu currículo aqui para vocês, para a gente iniciar a nossa aula. Na verdade, é uma live prática, com várias dicas do Excel. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Nunes, eu sou servidor público do Estado de Pernambuco, concursado do IRH, Instituto de Recursos Humanos. Sou graduado em Tecnologia de Rede de Computadores. Sou gestor de TIC do Cefosp desde 2010, ou seja, desde a inauguração do Cefosp. Sou analista de negócio do SGIC. O SGIC é o Sistema de Gerenciamento de Informação de Cursos do Estado. Eu ministro cursos no Programa da Educação Corporativa desde 2008. A gente começou com o curso de Informática Básica, depois foi evoluindo para as ferramentas do Office da Microsoft, segurança de internet, enfim, hoje é uma gama imensa de cursos no Cefosp, da área de tecnologia, e eu ministro quase todos eles, ok? Eu também coordeno todos os cursos do Cefosp, aí depende da minha especialidade, porque coordenação você faz em qualquer tipo de trabalho, Então, desde 2009 eu também sou coordenador. Sou especialista em administração de redes, Novell, Linux, atualmente só o Windows Server, que é o nosso servidor de rede. Sou especialista em desenvolvimento e criação de sites e aplicações para web e sou autodidata em plataformas online para cursos virtuais. E aqui os certificados, voltarem à área de educação. Eu tenho certificado em Educador de Alta Performance em 2017, Introdução ao EAD e Coordenação de Cursos à Distância em 2017, Educação Pedagógica, 2013, Didática para Instrutores e Didática para Coordenadores. Enfim, esse foi o meu currículo. Ok? Vou agora começar o nosso curso. Espero que gostem, Eu reuni várias dicas aí, tem vários exercícios que eu vou passar. Essa aula eu estou gravando, tá? Então, depois eu vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube, Eu passo para vocês o endereço aqui para a Giovana colocar aí no chat, talvez, de vocês, tá? Eu vou disponibilizar ela no YouTube, algumas horas depois aqui de encerrado o nosso evento, tá ok? Então, obrigado a todos e vamos começar. Pronto. Tenho aqui uma série de exercícios. Vou começar com um assunto que é bem interessante, que é a questão de você mesclar células no Excel. E a ideia aqui é mostrar que é possível mesclar sem mesclar.
Ou seja, você vai usar uma metodologia que você consegue fazer o mesmo efeito do comando mesclar e centralizar, mas não precisa usar esse recurso, porque esse recurso causa uma série de limitações, né, na sua planilha. Tá? Então, olha só a situação. Se eu precisasse, nesta planilha, selecionar os dados de uma determinada coluna, né, sem ter nenhuma célula mesclada, né, a gente consegue selecionar. Na boa, tá? Aqui, ó, coluna B, coluna C, tá? Então, você recebeu uma planilha grande, precisa selecionar os dados, copiar, construir uma nova planilha, então você pode fazer uso desse recurso. Olha só, se eu quiser centralizar o título, né, isso todo mundo já sabe, isso é o básico. Clica aqui em mesclar e centralizar, tá? E aí a célula está mesclada. Você pode trocar cores, certo? Um subtítulo aqui, você também pode mesclar, certo? Então, eu teria aqui minha tabela. Agora, veja o inconveniente. Eu preciso selecionar, sim, quando eu mesclo, né? Só para lembrar quem, por acaso, alguém não conhece esse recurso, quando você mescla, o Excel, ele pega as células, no caso aqui A1 até C1, e bloqueia essas células, tá? Como se elas fossem uma única. Na verdade, a informação está em A1, né? B1 você não tem mais acesso, C1 também não. Ok? Então, e se eu precisasse agora selecionar os dados da coluna A? Olha só, vou lá, ó, tá vendo que eu não consigo mais? Não consigo pegar. Se eu vier aqui de cima, claro, né? Se eu vier daqui de baixo, tudo bem, eu consigo. Mas, sei lá, por algum motivo tem uma informação aqui que eu preciso. E entre essas informações está uma célula centralizada. Tá? Por exemplo, se eu inserir uma linha nova aqui, tá? Nessa linha eu tivesse alguma informação, sei lá, data, tá? E aí a data de hoje, tá? Então eu preciso selecionar essa coluna toda, aí eu não consigo mais, tá vendo? Então isso é um inconveniente, tá? O que eu vou fazer, eu vou tirar o mesclar, né? Você seleciona a célula e clica no próprio botão mesclar e centralizar. Nós vamos aplicar o mesmo efeito, tá? Sem bloquear as células, tá? Então olha só, você seleciona o mesmo grupo de células, tá? Você vai precisar chamar o formatador de células, né? Aqui, ó, tá? Clica nesse cantinho aqui do Excel, a gente abre esse formatar células, ou ainda, se você quiser pela dica, Ctrl 1, Ctrl 1, também chama, né, a mesma tela, formatar células, certo? Tem vários locais aí que você encontra. Pronto, no nosso caso aqui, a gente quer fazer uma centralização na horizontal, né? Que é o comando centralizar e mesclar, ele é basicamente na horizontal, mas ele pode ser vertical também. Então, aqui no caso, eu vou marcar na horizontal, eu vou tirar, o padrão seria, tá marcada aqui essa opção, né? Mesclar célula, tá vendo? Certo? Aí a gente não quer mesclar. Então, eu vou aqui em horizontal e vou escolher uma opção chamada centralizar seleção, tá? E dou OK. Pronto, eu tenho a célula A1 preenchida, no caso A2, né, preenchida, a célula B2 está livre e a célula C2 também está livre. Então, eu posso selecionar os dados aqui, ó, da coluna A, posso selecionar o da coluna B, até onde eu quiser, posso selecionar da C, até onde eu quiser. Então, esse efeito aqui, ele tem a mesma eficiência do mesclar, né, centralizando, com a diferença de que ele não bloqueia. Então, vou fazer aqui a mesma coisa com controle de cargo. Vou selecionar, vou, de novo, né, chamar aqui o formatar células e na horizontal eu escolho centralizar a seleção e dou OK. Tá? E aí, ó, ele centraliza, eu consigo selecionar essas células, ó,
porque não tem nada bloqueado. Tá vendo? Pronto. Esse é um dos efeitos bacanas que a gente pode fazer. Eu trouxe um outro exemplo aqui, centralizar, tá? Que também pode se usar, né? Aqui, por exemplo, foi usado o mesclar e centralizar para células na vertical, tá? Aqui também, ó, não é? Quando a gente quer fazer esse tipo de situação, né? Um cabeçalho que tem 2 ou mais linhas, em uma determinada célula, a gente precisa selecionar. Então, se eu tirar o mesclar aqui, na verdade, eu vou ter 2 linhas, né? Tá? Agora, tem um impedimento, gente. Não existe, eu posso selecionar aqui, ó, não está mesclado, eu gostaria de centralizar na vertical. Infelizmente, o Excel não tem ainda esse recurso, pelo menos até essa versão 2016, né? Ele não tem a opção de centralizar a seleção, só que na vertical, veja, não existe. Se eu pegar aqui e botar, mesmo que eu marque aqui, centralizar a seleção na horizontal e na vertical é só botar centro e eu der OK, tá? Veja que ele não centralizou entre as linhas, ele centralizou só na própria célula. Professor, com licença, desculpa. Algumas pessoas não estão conseguindo ver as mudanças que você está colocando na planilha. Está aparecendo tudo branco e só se a tela de configuração. Tá, deixa eu dar uma paradinha na apresentação e carrego de novo para ver. Vamos ver agora. Eu vou pedir, no caso, a tela inteira para ver se resolve. E agora, estão vendo? Consulta aí, Giovana, para ver se o pessoal está conseguindo ver. Agora sim tem português, história, geografia, né? Isso. Pronto, agora está aparecendo, eles estão confirmando aqui. Se eu agora mudar aqui de planilha, também conseguem ver, né? Pronto, está aparecendo. Ok, então vamos As tabelas, né? Isso. Então, okay. Tudo ok para o pessoal. Tá. Obrigada. Mas em todo caso, como eu estou com gravador de tela, né? Ele gravou a parte que eu já expliquei, aí é possível rever depois no YouTube, tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu fiz a mesclagem na horizontal, né? Usei o recurso aqui, vou repetir para caso alguém tenha perdido aqui esse, vou desfazer, tá? Pronto. Aqui a única coisa que eu fiz é que se eu bloquear com mesclar e centralizar, eu não consigo selecionar as células da coluna que eu quero, né? Ele impede, ele fica bloqueado, tá? Então, eu usei o recurso de seleciono as células, vou em formatar células, né, que é esse cantinho aqui da parte de alinhamento, ou ainda Ctrl 1, né, o atalho Ctrl 1, seleciono na horizontal, centralizar a seleção e dou OK. Pronto, ele centraliza. Dessa vez eu consigo copiar ou selecionar as células que me interessam, mesmo parecendo que ele está mesclado e não está. Ok? Ele centralizou, mas não mesclou. A dica que fica também é o seguinte, gente, quando vocês fizerem isso, procure não deixar nenhum conteúdo ao lado, né? Ou seja, não coloque conteúdo nem em A2 nem em C2, tá? Senão você quebra a questão da centralização, ok? Você tem que deixar realmente vazio, como ocorre com o mesclar, certo? E aqui nesse outro eu estou falando que não é possível, você usa a técnica aqui para mesclar duas células, né? Se eu quisesse aqui, ó, disciplina na primeira e segunda linha, eu mesclo. Mas se eu não quiser mesclar e quisesse tentar fazer o mesmo efeito, aí já não é possível, tá? Então, até essa versão 2016, esse comando centralizar seleção, ele não está disponível aqui para vertical. Tá? Se você botar aqui centro, centralizar a seleção e centro, sem mesclar, ele não vai entender e ele centraliza apenas dentro da própria célula. Ok? Então, foi esse aí a questão da centralização e mesclar, que é o famoso mesclar sem mesclar.
Outra dica. Essa dica agora é o seguinte, eu tenho uma lista aqui, grande, né? Bem grande aqui, ó, são 500 linhas, tá? De dados. E eu preciso localizar um texto, uma data, um valor, pesquisar qualquer coisa, né? Então, normalmente você vai aqui em localizar, clica em localizar, preenche o que você quer, certo? Por exemplo, Recife. E dou Enter. Né? Então, ele achou Recife, a primeira linha que tem Recife é a 230, e se eu continuar clicando em localizar a próxima, ele vai, né, uma a uma. Mas se você já quisesse localizar a última entrada de Recife, a última célula entre todas que ele vai localizar, né? Obviamente não localizou ainda, ele vai localizar à medida que você vai andando. Se você quisesse localizar a última. Então a dica é, você pressiona o Shift, tá? E clica em localizar. Ele vai voltando, tá? A pesquisa. Ao invés de ele começar pela primeira célula que ele encontra, ele salta para a última célula, que está na linha 258, ó, e vai, à medida que eu vou apertando Shift, localizar, ele vai voltando a seleção. Então, aqui o interessante não é voltar um por um, né? Nem tampouco avançar um por um. É o salto entre o primeiro valor que ele encontra e o salto para o último valor. Eu acho que esse é o grande lance, né, da dica aqui, tá? Ele vai para o primeiro, né? O padrão é ir para o primeiro, localizar, mas se você segura o Shift e clica em localizar, ele vai para o último valor que ele encontrar, ok? Então, essa é uma dica interessante, porque de repente você quer saber onde está o primeiro valor e o último, e você vai selecionar e copiar ele para uma outra planilha, né? Ou você vai aplicar uma formatação. Então, você já sabe onde está o início e está o fim, ok? Nova dica, colar sequencial. Você sabe que o Excel faz sequência de valores, né? A gente já sabe, assim, coloca o valor 1, aí no padrão, né, a forma mais fácil que todo mundo conhece, coloca 2 valores, seleciona e copia usando a alça de preenchimento, né? E aí ele vai montando aquela lista para você, certo? Esse é o padrão. Agora, vamos imaginar que você tem duas listas, uma tem os valores ímpares e a outra os valores pares. Por algum motivo você recebeu essa informação organizada desse jeito. E você precisa juntar essas duas para não ter que digitar um por um. Claro que se eu fizer a sequência aqui manualmente vai dar certo, mas se eu quisesse pegar esses valores e transpor ele para o lado de cá, colocar ele do outro lado, tá? Então você faz o seguinte, você pega os valores que você quer copiar e aí você copia, tá? Você copia. Aí você vem para a célula onde você vai colar, né? Agora lembre-se que se eu colar agora, o que é que vai acontecer? Ele vai sobrepor os outros valores. O valor 3, 5, 7 vão desaparecer. Ó. Se eu der Enter aqui, ó, tá? Ó, tá? Ele vai desaparecer. Tá vendo? Vou desfazer. Um momento só, gente. Angela, Angela, atende aqui. Então, eu vou... Selecionei, copiei. E quero colar aqui, mas sem sobrepor os valores, né? Então, como é que eu faço? Você vem aqui em colar. No botão colar do Excel existe uma opção que é uma setinha, né? Que você tem outras formas de colar, né? Que seria o famoso colar especial. Então, eu vou colar aqui, clicar em colar especial, e eu vou marcar que ele, simplesmente não vou mudar nada aqui, ó. Vou só marcar essa opção, ignorar em branco, tá? E aí eu dou OK. O que é que ele faz? Ele junta, né, aqueles dois valores. Então, você tem um grupo de células e outro grupo de células, onde num deles tinha células em branco, você pode copiar todos aqueles valores para as células em branco. Aí eu tornei uma lista nova e dessa vez completa. Ok? Vamos lá, outra dica, que o tempo voa, né? Dominar o colar, né? O colar especial, vamos dizer assim, que é o recurso. Bem, eu não vou conseguir colocar todo o exemplo aqui, né? Vou dar umas dicas menores. Para quem não conhece o colar especial, ele é bem interessante. Vai ter alguns exercícios que eu vou praticar isso. Então, olha só, eu tenho células aqui formatadas, né? Negrito, com cores, só negrito, cor diferente da fonte, cor diferente do fundo. E no final aqui, na verdade, nós temos o quê? Uma fórmula, né? Está somando todos esses valores. E tem uma outra célula aqui que tem um comentário.
tá? Então, se você simplesmente selecionar Ctrl C e copiar, né, você vai ter a mesma combinação, ela é exatamente igual, né? Olha lá, comentário, a fórmula, ok? Certo. Mas se você selecionar, você copiar, é aqui, colar, especial. Então, nós temos vários comandos aqui, ó, que eu posso colar. Veja, eu tenho células formatadas. Se eu colar simplesmente, vai tudo igual. Aí eu tenho colar fórmulas, tá? Ele colaria somente a fórmula ali do valor, tá? Fórmulas e formatação, tá? Vou botar aqui, ó, fórmulas e formatação, tá? Olha só, eu tenho aqui a fórmula, tá vendo? Então, ele copiou para cá. Vou colar, tem uma opção de colar somente valores, é uma das que eu mais uso, tá? Olha só, todas as células aqui, a última não era uma fórmula total, a última agora é apenas o valor, 36, ele não trouxe a fórmula, tá? Ok? Então, essa é bem interessante. Aqui eu posso também copiar e eu posso colar tanto valores e formatação, né, é uma opção, como somente valores originais, tá? Ou seja, onde eu estou colando, eu posso colar em valores diferentes. Eu posso pegar a formatação e aplicar em cima de valores diferentes, certo? Tenho somente formatação, tá? Olha aqui, vou clicar aqui. Aliás, né? Eu tenho que selecionar onde eu vou ter que colar, eu quero aqui, eu vou colar a formatação, tá vendo? Então, aqui, ó, eu não tenho mais o comentário, não tenho mais fórmula, eu colei só o formato. Eu posso colar também, aqui, ó, como eu falei, né, valores e formatação, ó. Na verdade, ele trouxe apenas, né, os valores e e os cálculos, valor comum. Já se eu pegar aqui valores e formatação original, é como se fosse copiar e colar tradicional, vem tudo, ok? Eu posso colar também somente, eu posso colar um vínculo. O que é o vínculo, né? O vínculo é que essa célula ela não possui a informação, ela está relacionada à célula B1, B2, aliás. Então, se em B2 eu digitar 10, o vínculo é atualizado, a famosa referência, né? Até a própria cálculo aqui, ó, B10, ele não é a fórmula, tá? Eu posso também colar, né, em especial, eu posso colar o comentário, tá? Aqui, ó, eu posso chegar aqui e marcar colar especial comentários, do ok, porque nem para todos esses comandos tem um botãozinho, né? Então, você teria que clicar em colar especial e ele abre uma lista maior. Então, aqui, ó, eu colar comentário, ele vem com comentário, ó, de novo, para as células, para aquele grupo de células. Onde tinha comentário, ele cola. Ok? Então, isso é a relevância, né? Certo? Colar é bem interessante você praticar bastante esse colar especial. Tem muitas opções que vocês viram ali. Uma outra opção interessante, uma outra dica importante é o transpor. O transpor também faz parte do colar especial, tá? Então, olha só. Eu tenho essa tabela aqui que tem os gastos de um primeiro quadrimestre do ano, tá? E os itens, né, que a gente tem os nossos gastos comumente, certo? Então, o que é que eu quero? Imagina que você tem uma tabela muito grande, que tem vários meses, de vários anos, e você precisa rapidamente transformar uma lista que está na vertical, na horizontal, aliás, colocar ela na vertical. Né? Porque imagina, você tem que escrever. Tudo bem que janeiro, e você copiando, né, o Excel rapidamente coloca todos os meses para você. Mas a ideia aqui é que você rapidamente você transforme os valores que estão em linha e coloque ele em coluna. Ah, vê que legal. Você seleciona aqui, ó, vou selecionar janeiro até abril, vou clicar em copiar, tá? Vou clicar aqui onde eu quero iniciar a cópia, só que na vertical, e vou clicar lá em colar especial e a gente tem um botão aqui chamado transpor, tá? Transpor. Então você clica em transpor, veja que ele trouxe os meses, janeiro, fevereiro, março, abril.
tá? Então, esse é o gasto médio, né? E a despesa média? A despesa, obviamente, a gente vai ter que olhar para quem? Para os itens, né? Então, eu quero aqui, ó, pegar os itens, vou copiar, e aonde eu quero colar as despesas, seria nessa outra linha aqui, despesas com a média, né? Então, eu vou, clico em transpor, tá? E veja que rapidamente ele transformou o que era coluna em linha e o que era linha em coluna. Então, isso é muito interessante porque você rapidamente você pega os dados que já estão prontos e coloca em outro formato. Imagina ter que digitar isso manualmente, né? Dependendo do tamanho da sua planilha. Ok? Então, essa é uma dica bem legal. Preenchimento. Bem, preenchimento, no que eu me refiro aqui, é em relação a você copiar uma sequência de dados e deixar que o Excel preencha automaticamente, tá? Então, é claro aqui, se você pega uma palavra, né, e com a alça de preenchimento você move assim, né, arrasta, você está copiando, não é? Se você tivesse aqui, vamos dizer, trimestre 1, tá? Aí o Excel, ele já consegue listar, na cópia, ele faz uma cópia sequencial, olha só, trimestre 2, 3, 4, 5, não é? Então, veja que interessante, tá? Ele faz isso. Poderia ser aquele primeiro mês, né? Aqui, ó, mês, tá? E você copiar, né? Também assim na alça, tá vendo? Ó, ele também faz uma sequência, tá? Se for só um valor único, ele copia. Se for valor com sequência, ele copia o valor e repete e traz a sequência, tá? Beleza. Isso aqui é bem fácil, vocês já devem conhecer. Mas aqui agora eu vou mostrar uma coisa diferente em relação à data, né? A data é interessante, ó. Você tem um valor de uma data numa célula. Se você copiar esse valor, ele vai gerar uma sequência de quê? De valor, de uma sequência de dias, né? Dia 1, dia 2, 3, até onde você for, tá? Certo? Mas se você, ao invés de arrastar com o botão esquerdo, né? Que é o normalmente a gente faz, arrasta com o direito, olha só. Quando você soltar, né, até onde você quer fazer essa cópia, aí ele vai dizer outras opções para você. Olha que legal. Eu posso preencher, né? Obviamente, insere, tudo bem, já está, né? Preencher dias também é a mesma coisa que ele já está fazendo no automático. Preencher em meses, olha só que legal. Meses. Observa que era mês 11, tá? Do dia 1 ao dia 4, mês 11. Do dia 1 ao dia 4, mês 12. E do dia 1 ao dia 4, mês 1 de 2021. Então, ele virou o ano. Tá vendo que legal? Então, ele fez a cópia, só que alterando os meses. E é possível alterar também por ano, tá? Botão direito, tá? Botão direito. Ó, soltei, preencher anos. Então, ele muda, olha só. Era 2020, então, dia 1 até o dia 4 de 2021, e dia 1 até o dia 4 de 2022. Então, quando você precisa gerar essa série de datas rapidamente, né, esse comando ajuda muito vocês, tá? Outra coisa interessante, eu vou pegar esse mesmo bloco aqui, tá? Vou colar aqui, tá? Lembrando aqui, né, para quem não entendeu o que é isso aqui, é porque a célula está muito estreita, né, para o valor. Você tem que aumentar a largura dela. Clica aqui, arrasta, tá? E ela é exibida. Ó, outra coisa interessante da cópia com o botão direito, tá? É o seguinte, é ele fazer uma distinção para os dias da semana. O que quer dizer isso? Olha só, observa aqui, ó. Ele copiou em sequência do dia 1 ao dia 6, tá? De novembro, e depois pulou para o dia 9 até o dia 13. Veja que ele pulou dia 7 e 8, né? E pulou 15, 14 e 15. O que isso quer dizer? Ele pulou os fins de semana. Olha só o nosso calendário aqui, ó. Do 1, tá vendo? 1 ele começou, né? Onde eu comecei. Aí, veja que o dia 6, 7 e 8 ele pulou, porque é sábado e domingo. Depois ele pulou 14 e 15, porque é também fim de semana. Então, você consegue agora copiar a partir de uma data, saltando, né? Observe aqui, saltou o fim de semana, ok? Então, isso é um recurso bem legal que você tem na sequência, né? Quando
a gente está acostumado apenas a arrastar, né? A gente tem um determinado valor, uma data, né? E a gente está acostumado apenas a arrastar aqui e saber que ele gera uma sequência. Mas aí a sequência, quando é de mês, de ano e dias da semana, não é uma novidade, é uma coisa interessante de se fazer e muita gente não sabe. Ok? Duplicar. Bem, a duplicação também é simples, né? O famoso duplicar é você dar um Ctrl+C e um Ctrl+V onde você quer. Né? Ou dar um Enter aqui também funciona. Tá? Então, é uma cópia. Beleza, cópia. Se você clica na borda, né? Eu não quero arrastar para criar sequência, né? Então, não vou usar a alça de preenchimento. Se eu pegar na borda dessa seleção, o que é que acontece? Eu movo, né? Eu faço um movimento, né? Eu tiro aquele bloco de célula dali e levo para outro lugar. Tá? Mas se você fizer isso com o botão direito, arrastar com o botão direito, o que é que acontece? Olha só. Ele traz para você mais comandos sobre aquela cópia. Você quer fazer o quê? Quer simplesmente colar ela aqui ou quer mover para cá? Quer mover, quer copiar aqui somente os valores? Quer copiar somente formato? Tá? Quer criar vínculo? Né? O que é vínculo? Né? De novo, o vínculo ele faz referência a uma outra célula. Tá vendo aqui? Ó? Então, se eu pego essa célula aqui e tiro ela do lugar, ó, tá? Ele está mudando o vínculo de lugar. Olha só, a célula agora começa em F11, né? Olha só, a primeira ali está F11. Tá? Então, não, ele não é uma cópia de verdade. Ainda com o botão direito, né? Arrastando com o botão direito, aí você tem uma opção aqui, ó, chamada, por exemplo, cole somente os valores. Aí, não sei se vocês sabem, mas as datas no Excel, na verdade, a data da forma que a gente vê, ela é uma máscara. Né? Ela não é realmente por trás da data, não existe esse formato. Existe isso aqui. Cada data no Excel é formada de um dia sequencial. Então, por exemplo, o dia de hoje, 26/11, tá? E 20, ele tá? Modificando aqui, ó, formato, vou botar aqui geral, tá? Ele é o dia 44.161. Se vocês abrirem o Excel e repetir isso que eu acabei de fazer amanhã, você vai ver o número 44.162. Ou seja, todo dia ele incrementa um novo dia no calendário dele. Tá? É claro que a gente já pode fazer cálculo futuro. Tá? Não tem nada esquisito nisso. Então, aqui, ó, por exemplo, vou fazer um cálculo aqui. Eu tenho o dia 23. Eu quero saber essa data mais 30 dias para frente, que valor dá? Então, eu vou pegar aqui, ó, essa data mais 30, só para vocês saberem, né, que, como eu falei, a data, ela é um número. Então, o número eu posso fazer conta, né? Então, ó, peguei a data, somei mais 30, vai cair no dia 23 de dezembro, né? 23 de novembro, 30 dias depois é 23 de dezembro. Tá? Interessante, ok? Então, vou fechar aqui, vou salvar aqui minha planilha e vou abrir já outra planilha, né, que é a continuação das minhas dicas. Dica 2. Tá? Vamos lá. Eu pensei que ia faltar assunto, mas estou vendo que o tempo realmente uma hora voa, né? Aqui essa dica, olha, é fechar vários arquivos de uma só vez. Então, às vezes, você está trabalhando, né? Estou trabalhando aqui com Excel, vou abrir mais Excel. Vou abrir o dica 3, tá? Vou abrir o dica 4, ok? Então, olha só, na verdade, o que é que ia estar acontecendo aqui? Eu estou com várias planilhas, né? Tem gente que trabalha assim, com várias planilhas, né? Então, estou com várias planilhas trabalhando. Aí, eu preciso, sim, vou abrir aqui também, deixa eu abrir um PowerPoint, tá? PowerPoint, vou deixar só aqui na tela, ok? Então, aí deu 6 horas da noite e você precisa fechar tudo que você estava fazendo rapidamente, ao invés de fechar manualmente, né? Você chega na planilha, aí vai clicar no botãozinho fechar dela, né? Mas você vai fazer isso uma por uma, tá? A dica é, se você tem várias planilhas em aberto, tá? Aqui, ó. Aliás, não é só planilha não, tá, gente? Fica a dica. Na verdade, é qualquer programa que você está rodando no Windows, você quer fechar todos de uma vez. Eu estou com o Chrome aberto, eu estou com PowerPoint e estou com Excel.
Eu quero fechar todas as planilhas do Excel de uma só vez. Eu tenho 3 abertas. Quero fechar todas. Você clica segura o Shift e clica no botão fechar, que normalmente você fecharia, né, a aplicação. Pronto. Observe que ele fechou, tá vendo? O Excel todinho, tá? E deixou aberto o PowerPoint. Tá vendo? Então, Shift na tecla fechar, ele vai fechar todas as instâncias, né, que a gente chama instância de um arquivo. Ok? Eu estou sendo um pouquinho rápido, gente, porque a ideia aqui não é você praticar agora, é você conhecer os recursos, tá? E assistir esse vídeo depois e ir praticando com calma, né? Senão, no nosso tempo aqui, eu ia ficar dando uma aula tradicional. A ideia não é essa, é rapidamente mostrar dicas, certo? Então, eu rapidamente mostro uma coisa e já pulo para outra. Pronto, vamos lá. Agora, desenhar forma é fácil, né? Inserir formas, né? Você escolhe o modelo que você quer, né? E você vem aqui com o mouse, arrasta e cria uma imagem. Beleza, tá? Agora, imagina que você precisasse desenhar rapidamente esse quadrado, esse retângulo, aliás, em várias partes da sua tela, tá? Eu precisasse repetir ele várias vezes, né? Eu, claro, poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou Ctrl+D também, né? O Ctrl+D é o duplicar, tá? Ctrl+D. Mas, se eu quisesse ficar desenhando apenas quadrado, não me interessa ficar desenhando de outra forma, só essa. Então, você faz o seguinte, ó a dica interessante. Não precisa ter nada selecionado. Você vai lá, inserir formas, só que você clica, normal, ele abre. Aí vamos dizer que eu queira repetir apenas esse retângulo, certo? Vou pegar até o retângulo que tem a borda arredondada. Pronto. Escolhi o desenho, clico com o botão direito, tá? E clico em bloquear modo desenho. Olha o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui em desenhar, e quando eu solto, eu já saio desenhando outros, ó. Toda vez que eu clicar, ele só vai desenhar retângulo. E como é que ele vai sair desse retângulo, professor, e voltar para eu escolher outro? ESC. Pressiona a tecla ESC, pronto. Aí ele solta, e aí ele não desenha mais, né? Obviamente, você vai ter que ir lá e desenhar, escolher outra forma, tá? Então, é bem interessante isso, bloquear a tela. Por quê? Se você precisa repetir ou usar a mesma ferramenta várias vezes, aí você faz de uma vez só, bloqueando, não é? A forma. Eu sei que foi rápido, né? Aqui, inserir formas, e com o botão direito, né? Botão direito, eu vou pegar aqui um pentágono, bloquear modo desenho. Então, quando eu venho e desenho, ó, só vai sair esse pentágono. Ok? Beleza. Datas invertidas. Datas invertidas é o seguinte, imagina que muita gente recebe informações de algum banco de dados, né? Por exemplo, pessoal que trabalha na saúde, recebe planilhas do Ministério da Saúde. Essas planilhas, na verdade, o que é que elas são? Elas são o resultado de uma consulta a um banco de dados. Aí os dados vêm, às vezes, vêm meio misturado, meio assim, de uma forma estranha. Por exemplo, imagina essas datas aqui, ó, isso aqui fosse data, dia 23/11/2020, tá? Obviamente que isso não é data, tanto é que se você selecionar, não é? Você vê que ele nem está formatado. E se você formatasse? Ó, vou pegar aqui, a caixinha aqui, e vou dizer que eu quero que ela seja uma data abreviada, que é aquela famosa da barrinha. Olha o que acontece, ficou desse jeito. É porque a coluna está estreita? Não. É porque isso não é data. Tá vendo? Ó, não é data. Tá? Data é você chegar assim, 23/11, né? E 20. Pronto. Agora sim você tem uma data. Certo? Isso aqui não é data. Então, você pode fazer com que o Excel transforme isso aqui numa data que você consiga entender. Tá? Então, você pega esses valores, tá? Vem aqui ó, em dados, texto para a coluna. Eu vou transformar esses textos em valores para a coluna. Tá? Então, ele abre um assistente, você avança. Esse assistente são 3 etapas. Continua. Na terceira e última, você vai dizer que esses dados você quer que eles se transformem no formato de data, tá? Aí veja que o padrão dele é dia, mês, ano, DMA. Só que o que está lá é ano, mês, dia, né? Então, é o AMD, tá? E aí você conclui.
Quando você faz isso, ele transformou aqueles valores que não eram datas, agora é data, não é? Agora você tem uma data de fato que você pode, inclusive, fazer cálculos. Tá? Se eu chegar aqui, pego esse, mais 60 dias, tá? E aí, arrasto para cá. Pronto, eu tenho a mesma data, 60 dias para frente. Ok? Aqui o F4, uma dica do F4, né? Muita gente conhece o F4 para ele fixar, quando você precisa fixar um valor de referência absoluta. Tá? Então, olha só, eu trouxe aqui um exemplo de uma tabela que ela faz um cálculo, ela tem um produto, por exemplo, aqui a cadeira, custa $40, tá? Custa $40. E o preço em dólar, o que é que ele é? O preço em reais, aliás. Ele é o valor do produto multiplicado pela cotação do dólar do dia, né? Caso eu peguei a cotação de ontem, ok? E aí ele calculou, tá? Então, aqui, o cálculo também poderia ser assim, vou fazer melhor. Eu clico no valor, multiplico pelo dólar, certo? Por essa célula. Vou fazer o seguinte, o valor, vou multiplicar pelo endereço, que é o B10, certo? Aí eu pressiono o F4, né? Isso você já deve ter aprendido aí nos cursos, inclusive do Cefosp, que ele pega aquela célula que você acabou de digitar e transforma ela no valor absoluto, tá? Olha só, pronto. Aí ele conseguiu calcular. Eu posso usar essa fórmula para baixo, porque todos os valores vão ser sempre multiplicados pelo B10, certo? Aqui a gente usou uma técnica de nomear o intervalo, né? Então, ele, aqui na nossa planilha, ele está multiplicando por dólar. Dólar nada mais é do que o nome desse endereço, tá? Então, veja que se eu usasse aqui, para ele pegar o valor desse produto e multiplicar pelo B10, certo? E eu não colocar ele o endereço absoluto, né? O que é que vai acontecer? Tá? Vou pegar aqui, ó. Veja que o segundo ele já não achou mais o valor. Por quê? Ele pegou B4, multiplicou por B11. Quem é B11? Nada. É uma célula vazia. Então, daí para frente, tudo dá errado se você não fixar. Tá? O F4 aqui, que a gente está falando, não é para essa utilidade. É você pegar alguma coisa que você fez e ele repetir imediatamente o último comando. É o famoso desfazer, ou refazer, aliás, né? Então, imagina o seguinte, vamos dizer que eu quero excluir essa coluna data. Então, botão direito, vou excluir. Tá? Aí eu estou em outra célula, né? outro local. Já apaguei aquela coluna. Se eu pressionar F4, ele vai repetir o último comando, que foi o quê? Excluir. Tá? Vou desfazer aqui, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá? Imagina que eu pego essa célula aqui e vou pintar ela de amarelo. Tá? Aliás, não pode, essa daqui pode. Pronto, pintei de amarelo. Então, se eu pressionar agora F4, ele vai pintar de amarelo. Então, o F4, nesse caso, ele é mais útil do que você usar o pincel. Não é? Porque o pincel você teria que fazer assim, ó. Clica no pincel, arrasta, vai na célula que você quer pintar. Aqui não. Tá? Você dá um F4, pega a célula que você praticou alguma coisa, né? Que você pintou aqui. Aí, quero pintar aqui produto. F4. Pronto. Tá? Então, o F4 ele repete. Então, ele é bem interessante porque ele não limita você a estar arrastando, selecionando áreas. Você vai, marca o que você quer, ele aplica. Ok? Então, esse foi a referência absoluta. Tem aqui o alterar em massa, mas está já acabando nosso tempo. Eu vou passar aqui para esse outro exercício, que é o nono dígito, que é mais fácil. Olha só. Nós temos aqui uma tabela de celulares. Observe que não tem aquele 9, né, que o Brasil recebeu aí, que todo celular na frente tem que ter o número 9. Tá? Então, imagina você ter que pegar essa lista, vamos dizer que tenha uns 1 milhão de clientes, né, e você precisa atualizar todos os celulares deles. Né? Então, você não vai conseguir fazer na mão. Então, eu vou pegar uma célula aqui do lado e vou
fazer o seguinte, eu vou mesclar o quê? O número 9, que é texto, tá? Com esse símbolo aqui e essa célula. O que é que eu estou fazendo? Eu estou juntando o texto 9 com essa célula, independente do valor dela, se ela é número, se ela é... Assim, estou mesclando, tá? Mesclando. Concatenando, né? Vamos dizer assim, é a melhor palavra, ó. Então, ele me trouxe o mesmo número acrescido do 9. Então, se eu copiar, eu tenho agora, ó, todos os números com 9. Aí eu poderia, obviamente, passar esse título para o lado de cá, né? E fazer o resto da formatação que eu precisasse. E essa coluna D aqui, poderia excluir ela, porque não vai ter mais utilidade. Correto? Ok? Então, só repetindo aqui, ó, eu pego o que eu quero, no caso é um texto, né? Vai ser o número 9, tá? Concateno esse I comercial com essa célula, tá? Olha lá. Outro exemplo, eu vou colocar aqui, o nome com sobrenome. Então, vamos dizer que eu quero juntar ali, ó, Paulo, que é essa célula. Eu quero concatenar com Nunes, tá? Obviamente que vai ficar coladinho os dois, né? Olha lá, Paulo Nunes, tá? Mas se eu quisesse separar os dois, aí eu podia fazer assim, Paulo, concateno com espaço, coloco o espaço entre aspas, e concateno com essa outra célula. Dou Enter. Pronto, agora eu tenho Paulo Nunes, tá? Isso é concatenação, é você juntar um valor com outro. Aí eu usei o recurso do celular, que é o mais famoso, né? Já que esses outros a gente já dá na aula, mas esse celular aqui, sempre que o pessoal tem alguma dúvida de como inserir esse 9 dentro de uma sequência de valores muito grande, tá? Então, vou fechar aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar mais alguma coisinha a vocês, né? Tá já no fim do horário. Deixa eu ver aqui se tem alguma legal aqui que não seja muito longa, tá? Listas. Pronto, lista é interessante. Lista. Imagina o seguinte, a gente tem uma tabela aqui de contatos de clientes e aqui em sexo, tá? A gente terá que preencher para cada pessoa dessa se é masculino ou se é feminino. Masculino, feminino. E o estado. Aí tem que pegar uma lista de estado do país para você digitar. Então, na mão, você teria que fazer assim, né? Feminino. Sei lá, botar F, vai ser mais rápido. Masculino. Masculino. Feminino, tá? Estado, Bahia, Pernambuco, São Paulo, sei lá, enfim. Então, isso na mão vai levar muito tempo. Imagine para o digitador, ele recebeu a tabela e ele tem que preencher esses dados que faltam, tá? Então, o que você pode fazer é pegar os dados que você quer e transformar ele numa lista. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar, é conhecido também como menu drop-down. Eu vou pegar aqui os nomes feminino, tá? Feminino e masculino. Tá? Eu tenho aqui uma lista. Eu trouxe aqui uma lista também, ó, aqui em estados, o F, uma lista já dos estados do Nordeste, tá? Para a gente usar. Então, vamos lá. Aliás, não vou usar esse masculino e feminino. Eu quero fazer uma lista aqui, tá? Que me traga para eu escolher. Na hora que eu vou cadastrar essa pessoa, ao invés de eu digitar, eu escolha o que é que eu quero. Então, eu tenho aqui, ó, dados, validação de dados. Dados, validação de dados. Aí aqui em validação, eu digo a ele que eu quero que ele permita uma lista, tá? E essa lista ela tem os seguintes valores. Então aqui em fonte, não sei se está dando para todo mundo enxergar, mas eu acho que sim, né? Você pode escrever aqui, ó, feminino, ponto e vírgula, masculino. Tá? E dou OK. Tá? Então aqui, ó, agora para Alice eu vou poder escolher aqui, ó, feminino, tá? Aqui para baixo não tem, né? Por quê? Porque eu devia ter, na verdade, selecionado tudo, né? Tudo. E aí eu vou fazer a validação, tá? Faço a validação, que é uma lista, aí com esses dados. Agora ele vai pegar todas as células, né? E vou dar OK. Pronto. Então, Alice, eu escolho feminino. Alberto, vou escolher masculino, tá? Antônio, e assim por diante, ok? Ok? E o estado? O estado para escolher.
eu tenho uma outra forma de fazer, que é a lista. Então, vou pegar aqui onde eu quero que a pessoa digite, né? Escolha lá o dado. Vou em validação de dados. Vou de novo aqui em lista, né? Permitir lista. E ao invés de escolher, desculpa, tem dado, é lista. Ao invés de digitar aqui todos os estados do Nordeste separado por ponto e vírgula, eu vou clicar nessa caixinha que ele vai me permitir sair e selecionar. Então, eu vou em outra planilha, seleciono os estados, tá? Somente Nordeste, dou Enter, ele voltou para cá, dou OK, pronto. Agora, eu consigo aqui escolher, por exemplo, que Alice é do Ceará, Diogo é de Pernambuco, tá? Marcelo é do Rio Grande do Norte, tá? Legal? Então, lista é um assunto muito interessante, muito bom de você organizar seus dados. E quando você quer montar uma lista, tá? Duplicada, no caso aqui, duplicada, você quer montar uma lista, mas você, olha só, as lojas aqui, ó, eu tenho lojas em Belo Horizonte, né? E vou até São Paulo, tá? Então, tem uma série de repetição aí. Se eu quisesse, ao invés de vir digitado assim, repetido, alguém pudesse escolher. Ou eu agora fazer um resumo. Eu quero fazer um resumo de Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e tal. Eu vou ter que copiar isso aqui, vou colar numa célula à parte, tá? Todos, e eu vou dizer para o Excel remover as duplicatas, né? Tem um monte aqui, ó. Fortaleza, 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 Goiás, Goiás. Então, eu vou aqui, ó, ainda em dados, remover duplicatas, tá? Aí ele marcou aqui, ó, que ele encontrou os dados na coluna K, né? Eu dou OK. Aí ele dá um aviso que ele tinha 490 valores estavam duplicados. Ele encontrou e removeu, restaram 9. Pronto, então dessa lista de 400 e tantos, agora eu tenho apenas as 9 cidades listadas. Então fica fácil para mim criar uma lista, fica fácil para mim fazer uma consulta, né? Vários recursos de utilização aí, tá? Infelizmente, né, a gente não tem mais tempo para eu demonstrar aqui, né, mais exercícios, né? Eu achei até que eu fui dormir super preocupado, pensando, meu Deus, será que eu vou ter assunto suficiente para uma hora? Ser rápido, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, Giovana, nossa monitora, né, falei com ela que quem quisesse fazer alguma pergunta, fizesse aí nos minutos finais. Então, estou aqui agradecendo a todos. Numa outra oportunidade, eu vou estar colocando mais dicas dessa lá no meu YouTube, tá? E vocês vão poder acessar lá o meu canal. Eu vou passar o canal para a nossa monitora e peço que ela, na lista de vocês, ela passe para todos vocês o meu canal, que vai estar lá todos os vídeos, tá certo? Muito obrigado a todos. E A tem alguma dúvida palestra, específica que eu possa responder? Diga aí, Giovana. a palestra ela vai até 11 horas. Se o senhor quiser continuar, Ah, é? Achei que era uma hora só. Ah, tá. não, é das Tem 9 às certeza que 11. não tem outra Não, é rolando, não, né? certeza. Ah, tá. Ah, Deixa então eu pronto. dizer, Então tá ótimo. olha, só antes de voltar, tinha gente que estava pedindo pelo canal do seu YouTube. Aí, se o senhor puder me enviar, ou enviar aqui no chat o canal que o senhor disponibiliza, fica mais fácil, porque aí as pessoas já entram direto, Sim, sabe? sim. Certo. Ok. Pronto. Vou botar aqui no chat agora, né? Já que a gente deu uma paradinha na Uhum. interrupção, então vou botar aqui no chat, ó. O meu canal lá, né? youtube.com/Paulo Nunes com, tá? Esse é o endereço lá do meu canal. Vocês não vão encontrar dicas do Excel lá, porque eu ainda não desenvolvi muito bem esse canal. Ele tem algumas coisas lá interessantes, mas esse vídeo vai estar lá, tá certo? Então, prometo que eu vou colocar esse vídeo lá para vocês, ok? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre o que eu expliquei, porque eu já vou entrar em outros assuntos, né? Se quiser, pode escrever aí que a gente responde, tá bom? Eu vi aqui a lista de presentes é feita através do formulário do Google. Ah, tá, isso foi Giovana. Ok, não é dúvida do minha, né? Perfeito. Então, eu achei que era só uma hora de apresentação. Ótimo, tem um conteúdo para 2. Vamos lá. Ok? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para...
Perfeito. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para o meu Excel, tá? Ok? Pronto. Então, duplicata, gente, é isso. É você pegar uma lista de valores. Por exemplo, eu posso pegar aqui a lista de produtos, né? Para quem quer se deslocar rapidamente, tá? Por exemplo, você lembra que eu tenho aqui umas 500 linhas, né? De conteúdo. Então, imagina, eu quero saber, eu quero chegar lá na última célula aqui do produto. Primeiro o iPhone, qual é o último? Tá? Você pode segurar as teclas Ctrl, seta, ou Shift, e a seta para baixo. Ele dá um salto e vai até a última linha preenchida. Tá vendo? Então, ele termina com a televisão, né? Que ninguém usa mais esse nome, usa TV, certo? Então, eu peguei aqui, ele já selecionou todos os produtos, tá? Do iPhone até a TV. Aí eu vou copiar, obviamente, né? Pronto, Ctrl C, tá? Eu copiei de novo os produtos. Eu quero fazer aqui do lado uma listinha somente com um resumo desses produtos. Então, eu vou colar, né? Vem todos, né? Vem iPhone, vem Android, vem câmera, tablet, ok? Aí eu estou lá na página inicial, posso clicar em dados, remover duplicatas. É bem interessante esse assunto aqui, ó. Dou OK, tá? E ele disse, ó, de 492 valores encontrados e removidos, 7 exclusivos. Então, pronto, dessa lista gigante aí de 500 linhas, nós temos, na verdade, só 5 produtos. O que é repetido ali são justamente as vendas, né? Dias diferentes, lugares diferentes. Tá? Então, esses são os produtos. Um resumo. Se você também copiar a lista pelo título, né? Se eu pegar aqui, ó, a partir do nome da coluna, né? Que é o cabeçalho. Ctrl Shift seta para baixo. Copiei. Tá? E eu quero colar em outra, né? Em outra linha, outra coluna. Tá? Colo. Quando eu der o duplicar, dessa vez ele vai me trazer diferente. Ó. Ele trouxe aqui, ó, ao invés do nome da linha, né? Lembra que era o nome da linha? Né? Assim, ó, coluna M. Tá? Coluna K, né? Coluna I, que eu colei naquela hora, né? Ele agora, ele identificou que existe um cabeçalho para esses dados. Tá? Aí, automaticamente, ele ligou o cabeçalho, que é o produto. Então, tá aqui. Você quer remover as duplicadas da coluna produto, tá? Se não tivesse, né, você clicaria aqui, ou ele aparece, se ele não encontrou o título, né, o cabeçalho, ele deixa assim. Mas como tem, aí ele marcou essa caixinha aqui, ó, meus dados contém cabeçalho. Aí eu dou OK. Tá? E aí ele traz a mesma lista de produtos, só que manteve o cabeçalho. Tá? Então, dica super legal essa, né? Olha outra dica interessante. Vamos passar agora, né? Nós estamos na planilha 3 já, né? Ok. Então, olha só. Efeito zebrado. Essa é muito boa, muito boa. Tá? O efeito zebrado, gente, ele é o seguinte. Imagina aqui, eu tenho uma opção aqui de formatação de tabela, tá vendo? Então, vou pegar aqui, vou selecionar tudo e vou aplicar e depois eu desmancho, né? O tradicional, né? Ou seja, a maneira mais fácil de transformar o Excel, por exemplo, uma tabela que você tem, colorir ela direitinho, com cabeçalho, tudo bonitinho, é você vir formatar como tabela, tá? Aí você escolhe, por exemplo, vou escolher um modelo aqui que tem justamente aquele efeito zebrado, né? Que é uma linha com cor, tá? Veja, uma linha tem cor, a outra não. Só que isso gera no Excel uma série de recursos que vão ficar bem complicados. Se você quisesse fazer um cálculo aqui dentro dessa tabela, tá? Ele está considerando isso aqui uma tabela e meio que ele bloqueia outros recursos para você. Veja que ele criou um menu aqui, ó. Ele entrou em design, né? Que eu estou mexendo aqui na tabela. Veja que ele deu um nome, ó, tabela. E isso aqui é complicado. Por exemplo, eu vou tentar aqui, seria uma coluna, tá? Seria uma coluna. E nessa coluna eu quero fazer um cálculo. Eu quero pegar cadê? Tem quantidade? Não tem, né? Vou pegar preço. Preço vezes valor. Sei lá. Aí, observa que esquisito está sendo a fórmula. Tá vendo?
ao invés de sair a célula, né? A referência da célula, está saindo essa coisa bem esquisita aí. Ó. Ele cria, obviamente, né? Diferente de outra situação, você vê que eu fiz a primeira célula, né? E ele já somou, né? Já multiplicou tudo para baixo. Tá? Mas todas as células estão bem estranhas, tá vendo? Então, assim, usar esse recurso de formatar como tabela, eu não acho interessante. Por quê? Você perde o controle das suas células, tá? De você criar sua própria fórmula, de fazer tudo como você queria fazer, tá? Então, se eu criasse aqui essa outra coluna, né? Sei lá, vou chamar de total, tá? Aí vejo que o Excel já absorveu a cor, mas eu vou inventar aqui, tá? Vou pegar aqui preço vezes volume. Não tem nada a ver com o cálculo normal. Vai dizer que serviço. Então, pronto. Então, copio a fórmula, tá? Cada um tem sua própria fórmula, bonitinho, né? Que é, no caso aqui, F7 vezes G7. Diferente lá. Agora, eu quero aplicar o efeito zebrado. O zebrado é justamente aquelas linha com cor e linha sem cor, né? Que o povo até chama, brinca assim de cor sim e cor não, né? Cor sim e cor não. Uma linha com cor, outra linha sem cor, certo? Então, você seleciona aqui o grupo de células que você quer aplicar esse efeito, tá certo? E você vai em formatação condicional, tá? Não é formatar como tabela, né? Não é. É formatação condicional. Aí eu vou criar uma nova regra, certo? Eu não tenho regra ainda, eu vou criar uma regra. Aí nessa regra, olha só, eu vou até chamar nesse momento a minha lupa, a lupa do Windows, para ajudar vocês a enxergarem melhor. Eu sei que na edição do vídeo eu consigo mostrar lá a tela bonitinho, mas pronto, certo? Então eu já selecionei, ó, vou selecionar aqui, ó, todos os meus dados, ok? Aí vou aumentar aqui a tela para mostrar bem direitinho. Eu vou em formatação condicional, nova regra, tá? Chegou nessa tela aqui, ó, use essa opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu já selecionei lá aquele grupo e quero dizer o seguinte, se uma linha for par, ela receba uma cor. Se ela for ímpar, ela receba outra cor. Aí isso permite que o Excel coloque uma cor em um, cor no outro, cor em um, cor no outro. Então, aqui, ó, a fórmula é usar, por exemplo, a função par. Par é uma função que retorna o que para você? Ela diz se essa linha, né, que você está verificando, se ela tem um valor par ou ímpar, né? No caso, par. Aí eu quero perguntar justamente isso, ó. Linha, a função lim, ela retorna para você o número da linha. Por exemplo, se eu estou lá selecionado na linha 1 e eu crio uma fórmula que lê o número daquela linha, ela vai retornar número 1. Se eu estiver lá na linha 100, ela vai retornar 100, certo? Ela vai trazer para mim o número da linha. Agora, para saber se esse número é par ou ímpar, eu tenho que usar a função par ou a função ímpar. Então, pronto. Então, aqui o que eu fiz? Eu disse ao Excel que verifique se essa linha é par. E compare com quem? Com a própria linha, né? Ou seja, eu tenho que olhar a linha para saber se ela é par. Tá? Então, eu estou perguntando se a linha é par. É isso que eu estou fazendo aqui. Se for par, o que é que eu faço? Eu vou formatar, né? Vou formatar, e eu quero escolher aqui na minha formatação o seguinte, preenchimento, né? Eu vou pintar, por exemplo, com a cor, esse laranja bem clarinho, ok? Vou dar ok, tá? Vou dar ok, e pronto. Olha o que aconteceu aí na minha planilha. Olha só, tá? Como eu verifiquei apenas se a linha é par, né? Então, observe direitinho. Eu perguntei, a linha é par? Olha o 4 aqui, ó. 4 está laranja, ela é par. 5 não está. Tá vendo? Ok? Vou pintar as outras linhas, ao invés, veja que a linha ímpar ficou em branco, né? Porque eu não defini nenhum padrão. Então, você pode selecionar de novo e criar uma regra, tá? Para uma nova regra.
ou pode gerenciar aqui regras, nesse caso. Por quê? Quando eu gerencio, é porque eu já tenho uma regra, né? Aí fica mais fácil de eu ver. Então, eu criei uma regra para par. Eu quero saber agora uma regra para ímpar. Então, nova regra, usar uma fórmula, e a fórmula vai ser igual ímpar, lembrando que a função ímpar, ela tem acento, então você tem que escrever exatamente assim, tá? Pronto. Então, aqui eu estou perguntando ao Excel se a linha é ímpar e se ela é igual à linha que eu estou, certo? Ou seja, essa linha que eu estou é ímpar? Essa é a pergunta aqui, a retórica aqui. Essa linha que eu estou é igual a ímpar, a uma linha ímpar? Se for, então eu vou formatar, obviamente, né? Aí vamos voltar azul, né? Para diferenciar. Vamos para um azul clarinho. Pronto. Dou OK. Dou OK. Tá? Vou tirar o zoom aqui, para ficar bem, para você ver a aplicação acontecer, né? Clique em aplicar, clique em OK. Pronto. Olha só. Aí você diz assim, professor, mas o senhor aplicou, não é? Beleza, funcionou. Linha ímpar é azul, linha par é laranja. Mas será que ele vai entender se eu colocar linhas novas? Aí é que tá, ele entende sim. Olha só, eu vou inserir uma linha aqui na 8, que é laranja, tá? Vou inserir uma linha. Então, esse valor aqui do dia 10/9, Carrefour, vai ter que ficar na cor azul. Não é porque ele não vai descer, eu vou ter que inserir uma linha laranja. Então, vou lá, inserir, tá? Pronto, ó. O Carrefour do dia 10, né? Cadê? Carrefour do dia 10, tá? Ele ficou azul. E aqui eu criei um novo valor. E se você inserir duas linhas, aqui, ó, vou marcar esses dois, e eu quero inserir duas linhas. Ele vai criar duas linhas, também cor sim e cor diferente. Uma cor laranja, uma cor... pronto. E se você quiser, ao invés de você preferir duas cores, você prefere somente uma cor. Certo? O que eu faço? É só você gerenciar sua regra, formatação condicional, gerenciar sua regra, e você tira uma delas, tá? Uma delas. Qual é que você quer tirar? Ímpar ou par? Você pega a regra e exclui, tá? Eu vou excluir a ímpar. Pronto. Eu aplico. Então, o Excel faz o quê? Se for par, ele aplica, tá? Ele aplicou aí o efeito laranja, certo? E mantém as suas fórmulas, tá? Todos os seus valores, e ele alterna rapidamente esse padrão. Quem quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Estava assistindo a aula lá. Embora eu não esteja, não quisesse fazer perguntas agora para não atrasar, mas se for alguma coisa muito relevante, pode falar. Tranquilo? Ok. Beleza. Então, esse é o efeito zebrado, tá? Zebrado. Ele, linha sim, linha não, ele dá uma cor, certo? Você escolhendo. Então, eu acho ele muito mais interessante do que você usar o formatar como tabela, né? Ok. Deixa eu voltar. Alguém está com o microfone aberto aí. Se puder nos ajudar, desligue para evitar o eco, tá? Ou você, de repente, está conversando com alguém perto de você e o microfone está ligado. Aí todo mundo está ouvindo. Olha, nesse exemplo agora, eu vou colorir agora por uma condição, tá? Eu quero colorir as linhas. Imagina o seguinte, você tem uma tabela dessa gigante de produtos e você precisa separar, você gostaria de visualizar uma cor diferente apenas os produtos vendidos na cidade de São Paulo, tá? Eu quero saber somente esse. Então, ao invés de usar o zebrado, né, que também me ajudaria a visualizar melhor os dados, mas eu quero rapidamente que ele me diga, ele dê cor, né? Ele deve colorir apenas a cidade de São Paulo, tá? Então, vamos lá. Eu selecionei os dados,
certo? É muito importante que você selecione o bloco. Sim, outra coisa, se você quiser, né, vamos dizer que você queira continuar alimentando essa planilha, tá? Para que ele considere essa regra e tal. Então, tanto lá no zebrado como aqui, você pode selecionar os valores e já deixar mais uma linha em branco, tá? Você pode formatar essa linha em branco colocando borda e cor, sei lá, o que você quiser, tá? E aí, quando você aplicar a condição, a formatação na condição, vai atuar também sobre essa linha vazia, ou seja, no futuro, se eu digitar um novo produto ali, ele vai expandindo lá aquela tabela, né? E se eu quiser muitos outros, aí o ideal é que eu coloque, vamos dizer assim, entre as linhas, né? Porque quando eu faço assim, tá? Coloco duas linhas novas dentro das outras, ele já automaticamente considera que aquele formato, aquela condição também está válida para essas novas linhas, automaticamente. Tá? Então, aqui eu vou selecionar apenas os que estão com valor, certo? Então, vamos lá. Formatação condicional, ok? De novo, né? Regra, tá? Nova regra. Se você gerenciar a regra, você vai observar que não tem regra nenhuma para essa planilha ainda, mas estamos falando do quê? Da seleção atual, né? Se eu escolher aqui desta planilha, né? Aliás, desse arquivo todo, né? Aí, ó, aqui, cadê? Aí ele escolhe a planilha que você quer, por exemplo. Tem alguma regra aonde? Eu coloquei regra no zebrado, não foi? Eu escolho o zebrado aqui, ó, ele aparece para mim, tá? Mas eu não estou na minha planilha, né? Então, é a planilha atual. Então, nessa planilha atual não tem regra ainda. Eu vou criar. Então, a regra vai ser o seguinte, também é uma fórmula, tá? Só que eu quero que ela me retorne o seguinte, ela me retorne apenas a cidade de São Paulo, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Sim, deixa eu dar uma olhada antes aqui. Deixa eu sair daqui rapidamente para primeiro olhar um detalhe com vocês, que é importante você saber. Olha só. São Paulo, tá? Ele está na coluna C, tá? E o primeiro valor está lá em C2, certo? Não o primeiro valor São Paulo, mas vamos dizer assim, as cidades, elas começam onde? Elas começam na coluna C2, certo? Na célula C2 e vai descendo, tá? Só para você lembrar, ok? Então vamos lá. Aí eu vou de novo, né? Dados. Que dados? Formatação condicional. Formatação condicional. Gerenciar a regra não tem, né? Vou criar uma nova. Ok. Excel. Vamos ver aqui. Talvez eu não precise botar aqui o igual, né? Porque ele não é uma função. Só estou perguntando se C7, aliás, C7, ó, C2, tá? Aí é importante destacar aqui esse, assim, ó, o endereço, tá? Coloca um cifrão, se é igual a São Paulo. São Paulo. Aí eu vou formatar, vou escolher aqui a cor verde, vou dar OK, vou dar OK, tá? E vou aplicar. Ué, deu errado dessa vez de novo. Que danado foi isso? Testei 1000 vezes isso, agora deu errado. Interessante. O que é que ele está bloqueando aqui? Vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, eu vou pular o assunto, tá? E fico devendo para vocês essa resposta aqui correta. Deu? Tá dando alguma confusão aqui, talvez pelo fato de ter outra planilha já com regras. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos pular para uma planilha, como eu fiz aqui em vários exemplos de vocês. Imagina que eu fosse construir, né? Eu tive que construir esses exercícios para vocês com várias datas, valores, nomes, tá? E aí a gente usa um recurso eu tive que usar um recurso do Excel que chama-se inserir aleatoriamente. Ou seja, eu preciso preencher com valores, tá? Por exemplo, eu quero preencher aqui, ó, a coluna valor, a coluna planejado,
tá? A coluna custo com valores. Eu já tenho até uma fórmula já pronta aqui nessa célula, que ela vai pegar o valor e vai subtrair do custo, né? Então, se eu tiver aqui, ó, o valor 10 e botar aqui 2, tá? O resultado é 8, tá vendo? Ok? Beleza. Mas imagina que eu preciso simular, né, aqui vários valores. Se eu ficar digitando, eu vou levar uma boa quantidade de tempo, né, para digitar isso. Então, eu vou fazer com que o Excel ele gere números aleatórios para mim. Então, teve vários exercícios aí que eu mostrei a vocês. Eu fiz o Excel gerar os números e as datas aleatoriamente, para que eu pudesse demonstrar para vocês algum cálculo, alguma coisa, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar o seguinte recurso, tá? Eu vou, nessa célula especificamente, eu vou usar uma função chamada aleatório entre, tá? Aleatório entre. Então, o aleatório entre, ele vai me retornar um valor numérico, obviamente, aqui que eu vou escolher, né? Então, vou botar aqui, ó, me traga um valor entre 1 e 1000, certo? Só para vocês terem uma ideia. Vou dar Enter. Olha só, ele trouxe o 895. Se eu copiar essa fórmula para baixo, ele vai me dar vários valores aleatoriamente, tá vendo? Tá? Vai até 1000, entre 1 e 1000, certo? Se eu quisesse valores maiores, eu teria que construir lá, tá? Então, eu posso agora copiar, obviamente, essa célula que contém um aleatório para todas as outras, tá? Olha lá, para planejar e para custo, tá? Espera aí, copiar aqui, tá? Copie para cá. Pronto. Então, veja que ele está gerando aí, mas tem um inconveniente. Toda vez que eu mexer na planilha para fazer qualquer coisa, ele vai mudar esses valores. Olha só. Vou digitar aqui um X. Dou Enter. E mexeu nos valores. Fiz outra coisa. Mexeu nos valores. Pode observar, tá? Ó. Mexi na planilha, ele gera outros valores. Mexi, ele gera. Tá? Então, aí é que entra, de novo, o colar especial, que eu tinha falado para vocês. Você seleciona as células que contêm os valores. Inclusive, aqui, ó, gerou até receita negativa. Foi interessante isso. Tá? Então, você seleciona as células que contêm a fórmula aleatório entre, certo? E vem aqui, copia, obviamente, né? Copia. E vai colar especial, tá? E dessa vez eu quero colar apenas os valores. Agora, veja que interessante. Eu estou copiando de uma célula, de um grupo de células, e vou colar os valores sobre ela mesma. Entendeu? Eu estou copiando o valor, ou seja, não a fórmula, né? Eu não quero copiar a fórmula, eu quero apenas o valor. Esses 728, 818, 977, eles permaneçam, tá? Então, eu vou colar valores, tá? Colar valores. Pronto. Mudou aqui na hora que eu fiz, né? Mas se você observar agora, tá? Essas células, ela não contém mais o aleatório entre, tá? Seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aqui um cálculo que vai somar todos esses valores. Certo? É uma fórmula, correto? Isso aqui é uma fórmula. Ok? Isso aqui é uma fórmula. Aí, imagina que eu quero colar nessa célula não mais a soma, né? Mas apenas o valor. Eu quero que ela não faça cálculo, ela fique estacionada nesse valor. Então, vou copiar, vou em colar especial e vou colar valores. Pronto. Se a gente olhar agora, né? A célula ela não contém mais aquela fórmula soma de tanto a tanto. Tá? Então, esse é um dos recursos do gerar aleatoriamente. Então, é muito interessante porque eu consigo simular, né, dados para uma planilha, caso eu queira testar um recurso. Tá vendo? Se vai dar valor negativo, se vai dar positivo. Bem interessante, né? Imagina agora, eu preciso gerar data. Tá? Então, data, claro, eu poderia digitar aqui uma data, arrastar copiando, mas ia ficar daquele jeito, né? Ou ele ia fazer em sequência de dias, ou ele ia fazer em sequência de meses, ou ia fazer em sequência de ano, né? Então, eu só teria essas três opções de sequência, e eu não quero criar sequência, eu quero que ele gere a data aleatoriamente, tá? Então, o que é que eu devo fazer?
olha só que interessante. Você deve trabalhar primeiro na formatação da data, tá? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos dizer que essas vendas ocorreram entre 2 de janeiro de 2020, certo? Que é o dia útil, né? Primeiro dia útil, sei lá, eu estou chutando que seja, tá? Pode nem ser dia útil, mas vamos dizer que seja, certo? 2 de janeiro. E a data de hoje. Pronto, correto. Então, eu tenho a data, essa data aqui de janeiro, né? Janeiro desse ano, e a data de hoje, tá? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dizer ao Excel que tire do formato data e me dê o valor, porque eu vou precisar dele para gerar valores. Então, se eu quiser que o Excel tire a máscara, né? Tire o formato data, mas ele continue sendo o valor da data, você vem aqui, ó, na formatação aqui de números, você clica e nas opções você já clica na primeira, que é geral, é sem formato específico. Tá vendo? Então, ele transformou. Lembra da data de hoje que eu tinha falado para vocês? 44, não foi? Aí, 4461. Então, ó, eu tenho uns valores aqui. O que é que eu quero fazer? Eu quero dizer ao Excel que ele pegue, me lance valores entre esta data, que é segundo de 2 de janeiro, até a data de hoje. Tá? Aleatoriamente, ele cria aqui, para esse grupo de células, tá? Essa data aleatória. Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar a função aleatório entre, de novo. Qual o primeiro valor? Vou clicar lá no 2 de janeiro. Tá? Lembrando que 2 de janeiro é isso, né? Ok? Então, é aquele H2. Ponto e vírgula, até onde? Ou seja, aleatório ele precisa de um valor inicial e um valor final. Tá? Certo? Então, o valor final é a data de hoje, que é essa aqui. Bom? E aí você fecha e dá Enter. Ele vai gerar uma data. Né? Foi o que houve. Ah, eu botei aleatório. Não é aleatório, é aleatório entre. Entre, tá? Errei aqui a forma. Existem duas funções, aleatório e aleatório entre. O aleatório, ele gera um número entre 0 e 1. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer entre dois valores, tá? Que é o H2, olha lá, o H2 e H4. Né? H2 até H4. Pronto. Agora, aí ficou apertadinho, né? Aumenta a largura. Pronto. Veja que eu tenho uma função aqui que está gerando uma data, tá? Cada vez que eu mexer em alguma coisa, lembra que eu falei? Ele vai alterar essa data, ó. Ó, tá vendo? Ele gera uma nova. Então, eu vou pegar agora, vou copiar essa data aqui para baixo, para todos, certo? Então, veja que ele... Eita, o que houve? Ah, aquela velha história do fixar os endereços, né? Tá? Você aqui, no caso... Claro que eu poderia digitar os valores, né? Eu teria que anotar na mão 43, 832 e 44 mil, né? Mas o que é que eu vou fazer melhor? Eu vou fixar o H2, pressionando na F4, e vou fixar o H4. Por quê, né? Porque quando eu copiar para baixo, ele tem que gerar, mas sempre de H2 a H4, nunca entre outros valores. Aí dou Enter, pronto. Aí agora, copie, pronto. Aí ele gerou várias datas, ó. Ele gerou novembro, ele gerou março, fevereiro, maio, tá vendo? Até novembro aqui, por coincidência, parou em novembro, quase a data de hoje. Ok? Só que, toda vez que eu digitar alguma coisa, ele vai gerar nova data, né? Tá vendo lá, ó? Ó, tá mudando. Tá vendo? Então, o que é que você deve fazer? Você pode pegar aqui, seleciona o bloco, tá? Copia, não é isso? E cola valor. Lembra? Ó lá, copiei, colar valores. Pronto. Agora, se você olhar, tudo aqui é uma data de verdade. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, tudo é data. Observe que ele não é mais uma fórmula. Tudo é data. Então, aquela fórmula que eu criei, que dependia dessas células aqui, tá? E se você quiser transformar
esse valor numa data de novo. Tá? Quero transformar esse valor numa data. Você vem aqui na formatação, data abreviada. Tá? Pego esse daqui, ó, formatação, data abreviada. Aí ele volta a ser uma data. Tá? O primeiro dia do Excel, né, para quem não sabe, tá? O primeiro dia do Excel, deixa eu pegar aqui, tirar de contábil, boto geral. Então, esse dia aqui eu quero transformar numa data. Tá? Primeiro dia do Excel. Aí clica aqui, ó, data abreviada. Foi o dia 1 de janeiro de 1900. Significa que o Excel consegue calcular datas, tá? A partir de 1º de janeiro de 1900. Tá? É o primeiro dia para ele. Tá? Então, se você observar aqui, ó, uma digitação, tá, de data, por exemplo, ó, 1 do 1 de 1900. Tá? Veja que ele transforma em data. Ok? Se você puxar aqui o alinhamento, você observa que data, né? Data, como é número, ela fica ao lado direito da célula, né? Certo? Veja que valor fica à direita e texto fica à esquerda, né? O padrão. Então, se você digitar aqui o dia anterior a esse, 31, tá? De dezembro, não é isso? De 1899, o Excel não reconhece como uma data. Olha só. O que é isso aqui para o Excel? Você pode até tentar transformar. Veja que você não consegue, ele não é data. Veja que aqui é data. Olha lá, olha. Padrão é data. Aqui ele considera como geral, ou seja, sem formato específico. Tá? Então, não é possível você fazer um cálculo usando 31/12 de 1899. Tá? Porque o Excel só reconhece a partir de 1º de janeiro de 1900, ok? Então, pronto. Vamos ver. Sim, unir texto. Novo exercício aqui, tá? Unir texto. Eu vou chamar de novo a lupa, porque é bem interessante para vocês enxergarem melhor, né? Ou não. Pode ligar. Pronto, gente, ó. Estou aumentando aqui os valores pelo seguinte. Unir texto, né? Eu até demonstrei agora há pouco, né, esse recurso. Vamos dizer que aqui eu quisesse botar o nome completo das pessoas. Tá? Nome completo. Tá? Obviamente que vou pegar aqui, ó, colorir igual. Tá? Aí aqui eu faria célula e comercial, não é isso? Espaço, juntando com essa outra célula. Tá? Então, assim, com esse recurso, eu consigo, né, obviamente, pegar o nome de todo mundo e juntar. Tá vendo? Peguei essa célula, fiz assim. Tá? Então, Maria José já é linha 4, João é linha 5 e assim por diante. Ok? Nessa versão do Excel que eu estou, que é 2016, ele não possui ainda uma função, tá? Que eu vou escrever aqui o nome dela para vocês, que é a função unir texto. Tá? Mas essa função ela já está disponível para quem for usar o Office, né? O Office 2019. Tá? O que é que, na verdade, houve entre o Office 2016, que é esse que eu estou, e o 2019? Houve melhorias de alguns recursos, novas funções, como é o caso aqui, né? Mas nem todo mundo tem direito. Por exemplo, essa versão que eu estou usando é do Cefosp e ela é uma versão chamada vitalícia, ou seja, enquanto a gente quiser usar, a gente só pode usar 2016, porque a gente comprou 2016, tem que usar sempre a 2016. Eu não posso atualizar para 2019. Agora, se você quiser comprar, né, um Office que tem na internet, que é chamado Office 365, tá? O que é o 365? Ele é a versão atual, não é, do Office mais recente, que é a 2019. Então, quando eu compro a 365, eu estou comprando a atual. Vamos dizer que eu compro a 365 hoje, não é? Ela tem uma validade de 1 ano, a licença, certo? Aí, em janeiro, a Microsoft lance um Office 2020, certo? Então, esse 2020, você vai ter direito.
Tá? Se lançar um 2020, você comprou a 365, ele vai lançar. Você vai ter direito a usar, atualizar para 2020. Tá? Então, na versão 2019, que não é esta minha, né? Porque essa que eu estou usando é do trabalho, esse computador é do trabalho. Se fosse o meu computador pessoal, aí certamente eu ia poder usar essa função. Então, fica só a dica. A função unir texto, ela serve para um propósito até maior. Você vai poder fazer junções bem mais complexas. Então, anotem aí essa função e dê uma pesquisada sobre ela, tá? Porque, de repente, é bem mais interessante e completo do que você usar o i comercial, como eu fiz aqui, tá? Então, como eu não pude demonstrar, né, porque eu não tenho aqui a versão 2019, aí eu fico só na dica de vocês fazerem, né, vocês entenderem isso aqui, tá bom? Então, vou salvar aqui, vou fechar e vou abrir um outro e o último exercício para o nosso horário aqui, tá? Então, vamos lá. Beleza, eu trouxe mais algumas situações. Não vou demonstrar todos, assim, se bater o horário, eu quero quando for 10 para 10 para as 11, né? E o nosso horário vai terminar às 11. Aí eu abro para perguntas e respostas, tá bom, gente? Olha, uma função super interessante que vocês podem precisar usar é um recurso chamado mini gráficos ou Sparkline, tá? Seria isso aqui, ó. Sparkline, tá? Sparkline, tá? Ou é conhecido também como mini gráfico. Mini gráfico. Qual é o diferencial de um mini gráfico para um gráfico, né? O mini gráfico, você coloca ele dentro de uma célula. E um gráfico, não. O gráfico, ele fica solto, né? Ou ele é uma planilha, né? Ou ele é uma imagem. Por exemplo, se eu pegar aqui, tá? Tudo isso aqui, tá? E eu disser ao Excel que eu quero inserir um gráfico, tá? Vou pegar aqui um gráfico, tá esse gráfico, tá? Esse aqui. Pronto, ele construiu, ó, rapidamente aqui, né? Ele construiu um gráfico a partir dessas informações. Mas o que é esse gráfico? Ele é, na verdade, um objeto móvel, tipo uma figura, tá vendo? E você mexe. Aí eu posso deletar, tá? Pronto. Já o mini gráfico não é isso. Olha só. Para gerar um mini gráfico, eu preciso, obviamente, de valores, certo? Então, como acontece lá com o gráfico. Então, eu quero aqui nessa célula, tá? Gerar um mini gráfico, ok? Então, nós vamos inserir, ó, inserir. Aí, ao lado de gráficos, né, nós temos uma área só sobre gráfico, tem uma área chamada mini gráficos, ó. Tá vendo que interessante? Então, eu vou clicar aqui em linhas, um gráfico de linha, tá? Ele me abre um painelzinho. Nesse painel, eu tenho que informar para ele onde fica o intervalo de dados, não é? Eu quero, obviamente, que ele traga para mim todos os dados. Então, eu vou selecionar aqui, ó, de janeiro, tá, até dezembro, tá, de todas essas despesas. Então, todo esse bloco aqui em tendências, tá? E o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar um mini gráfico para cada um, né? Vou dar OK aqui, ó. Peraí. O intervalo não é válido. Tá. Então, eu tenho que fazer assim. Eu vou pegar aqui. Eu tenho que selecionar. Vamos lá. Inserir mini gráfico. Aí, dados. Dados é aqui. Ok? Porque tem que ser o mesmo tamanho, né? E o intervalo é esse aqui, ó. É daqui até aqui, concordam? Ele vai me mostrar as tendências, ele vai mostrar um mini gráfico para a despesa 1, um mini gráfico para a despesa 2, um mini gráfico para a despesa 3 e assim por diante. Ok? Então, eu dou OK aqui, ó, e ele gerou os gráficos. Vamos analisar. Observem que os valores de despesa 2, 3, 4, eles são valores fixos durante todo o ano. Não é? Veja, janeiro, 200, fevereiro, 200. Foi tudo 200. Então, o gráfico aqui, ó, ele ficou numa linha reta, tá? Já aqui, esse outro,
ele é crescente, né? Começou com 100 e foi até 1.200, tá? Então, se a gente inserir alguns valores aí, esse gráfico vai mudar, tá? Vou botar aqui, ó. Vou mudar esse 600 para 6.000. Olha o gráfico. Ele teve um ponto de pico, 6.000, tá vendo? Vou pegar aqui esse valor 400 e vou botar 1.000, 2.000. 2.000. Olha lá. Uma variação. Então, isso vai acontecer com os outros gráficos, obviamente. Como eu usei valores repetidos, ficou assim, né? Mas se eu gerasse valores aleatórios, ia ficar muito mais bonito, né? Mas vou chutar aqui, vou botar 2.000, tá? Vou botar 500, tá? Vou botar 900, tá vendo? Então, o gráfico começa a mudar. A gente pode pegar também esse gráfico aqui e escolher outro tipo, né? Eu escolhi a linha, aí eu posso voltar aqui, ó, em cima, né? Em inserir mini gráfico, e eu tenho outros tipos, eu tenho coluna, por exemplo. Tá? Eu gosto muito desse coluna. Tá? Aí ele pergunta de novo, e qual o intervalo? Beleza, o intervalo vai ser esse, né? Também, né? Vai ser o mesmo aqui. Tá? Para que conjunto de locais? Aqui mesmo, embaixo. Então, dou OK. Quando eu der OK, ó, ele já criou ó, um mini gráfico, tá vendo? Com barras. Olha só que legal. Criou com barra. Tá? Esses outros estão tudo igual, porque não houve variação, né? Eu precisaria ter aqui, sei lá, 999, para que um valor subisse e outro descesse. Tá? Olha lá, 250, tá vendo? Então, um valor é 50, esse tracinho aqui, ó, e assim por diante. Vocês entenderam, né? O valor é que vai atuar no gráfico, tá? Se esse aqui der um pico para 5.000, olha só, ó, tá vendo? Dá um pico de 3.000, para não ser tão grande. Ó, certo? Então, esse é o mini gráfico. Vou fazer um outro gráfico, vou pegar essas tendências aqui, vou copiar essa célula e vou colar aqui do lado. Tá? Opa, perdi a oportunidade, né? Copio. Tá? E vou colar aqui do lado na coluna G. Ok? Pronto. Aí, o que é que eu quero agora? Eu quero fazer mini gráficos somente por meses. Eu quero que ele me dê a variação de janeiro e assim por diante. Tá? Então, você vem, ó, seleciona o que você quer, né? Ou não, né? Tanto faz. Tá? Eu vou aqui inserir o mini gráfico, vou escolher o do tipo coluna, tá? E o intervalo. Ele pergunta, é esse aqui. Ok. E o gráfico vai ficar nesse coluna G. Vai. Dou OK. Pronto. Olha lá os gráficos. Só que agora com a variação dos meses, né? Se janeiro foi 100, vamos dizer que janeiro foi 700. Então, olha lá o gráfico, subiu, tá vendo? Mudou, tá? Nesse gráfico, você também pode, se a gente for usar outro tipo aqui, né? Vou mudar de novo, para linha, tá? Linha. Aí, de novo, intervalo, né? Ele sempre questiona, né? Pergunta, é aí mesmo? É, pronto. Aí, veja, esse é o linha, né? Ficou meio feio o linha, né? Mas você pode fazer uma coisa no linha. Você pode formatar ele, olha só, quando você seleciona o gráfico, aí ele traz algumas opções para esse gráfico. Ó. Ele traz, por exemplo, você pode marcar o ponto alto, o valor mais alto e o valor mais baixo. Ó, ele marca, tá vendo? E até em cores ou de uma cor só, o que você quiser. Então, olha só como ficou o nosso gráfico. Aqui, ó, já mudou. Tá vendo? Variações, tá? Um recurso interessante de gráfico, também de mini gráfico, é se você tiver valores negativos, você pode usar esse último aqui, ó. Tem 3 tipos só, tá? Ele está limitado a 3 tipos. Esse ganhos e perdas. Quando a gente usa o ganhos e perdas, a ideia é que você tenha valores positivos e negativos, tá? Aí, no nosso caso aqui, está tudo positivo, né? Tá vendo? Então, não ocorreu nada. Mas vamos simular aqui, que aqui em janeiro houve uma despesa diferente. Vou botar menos 400. Então, olha o gráfico lá, tá? Vamos dizer que aqui foi menos 100. Ó,
Tá vendo? Ele está botando os positivos e os negativos. Então, pronto. Então, você tem 3 tipos aí de representar gráficos dentro dos valores. O que eu acho muito interessante desse recurso de mini gráfico é justamente quando o valor é alterado, né? O valor subiu aqui, ó, vou botar aqui 1.500, ele já dá uma variação no teu gráfico, né? Tá aqui 4.000. Olha lá. O gráfico vem e altera na hora, tá? Então, isso é um recurso muito bacana, tá? Vou fechar aqui com vocês, né, pelo nosso horário, eu vou fechar com um recurso também muito interessante. Todos esses assuntos, gente, são abordados, tá, no curso do Cefosp, tá? O Cefosp para servidores públicos estaduais, você pode fazer, todo servidor pode fazer curso no Cefosp. A gente, nesse momento, está tendo cursos online, tá? Com aulas ao vivo. Então, se você se inscrever nos cursos aí até dezembro, né? E a gente já está fazendo planejamento já para o ano que vem, você pode se inscrever nos cursos online com aula ao vivo, tá? O instrutor vai estar na casa dele ou em qualquer local e ele vai dar uma aula ao vivo. Essa aula fica gravada lá na plataforma Microsoft Teams e você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, tá bom? Sim, então aqui vou fechar o nosso assunto em romanos, que é uma coisa bem interessante, né? Pessoal, números arábicos, você viu que o Excel faz sequência, né, de números arábicos, né? Eu posso fazer assim uma lista 10 e 20. Aí o Excel me dá uma lista de 10 em 10, né? De 100 em 100, números pares, números ímpares. Mas e o romano, né? Será que alguém parou para pensar? E o romano? Tem como fazer no Excel? Tem, tá? Olha só, você pode usar um recurso não, uma função chamada romano, tá? Romano, tá? E aí nessa função, você só escolhe o número, certo? Eu tenho um número arábico, né? Que é o número tradicional que a gente conhece, certo? Usa a função romano, aponta para um número tradicional, né? O número comum, que é o arábico que a gente usa, e ele gera o romano dele, ó. Aí, se eu pegar aqui e copiar essa fórmula para baixo, né? Aí eu vou ter o 2, o 3, o 4, o 5, tá? 10, que é X, né? 50 é o L, 1000 é M, né? Aí 2020, ó, é MMXX 2020, tá? Então, fiz aqui. Só tem um detalhe importante, tá, gente? Com os números arábicos, né? A gente faz conta, tá? Eu posso somar ele com ele mesmo, tá? Por exemplo, tá? Esse número com ele mesmo. Beleza. Mas eu não posso somar os romanos. Olha só, se eu tentar somar esse com esse. Olha só, erro. Por que erro, gente? É porque romano, quando o Excel usa a função romano, ele transforma um valor em um texto, tá? Então, texto não é possível fazer conta, né? Tá certo? Então, pronto. Então, aqui eu encerro a minha apresentação com vocês e abro agora um espaço aqui de tempo para perguntas e respostas, tá bom? Obrigado desde já, né, a todos. Espero que tenham gostado. Foram dicas que a gente não costuma dar nos cursos, já que o curso tem um cronograma batido, você tem que respeitar aquele horário e o assunto, aí você não consegue se aprofundar muito, né? Então, nas oportunidades, um instrutor ou outro, ele faz um estudo dessas dicas e dá como um brinde aí ao aluno em qualquer formato, seja ele num vídeo, seja ele escrito, tá bom? Obrigado a todos. Diga aí, Giovana, tem alguma pergunta aí que fizeram? Não, a Leonardo acabou de fazer uma pergunta. Existe alguma forma de criar uma regra, tipo, se A for X, formate B de tal forma? Se A for X, formate B de tal forma. Se tem Certo, alguma fórmula, eu uma poderia regra. mostrar o seguinte aqui, bem, uma coisa bem interessante, tá? Podia ser o seguinte, eu trouxe até um exercício aqui, tá? Onde eu ia mostrar, se desse tempo, né? Obviamente, lá, a formatação condicional, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui eu trouxe esse exercício, né? Que é muito comum, né?
em qualquer curso você encontrar esse exercício. Então, imagina o seguinte, que as notas desses alunos aqui, tá, variassem, né? Vou botar aqui um aleatório para facilitar para mim, tá? Me deu uma nota entre 0 e 10, certo? Tá bom? Então, 0 e 10, tá bom? Então, posso até botar casas decimais, né, nessa nota, tá? Certo? Se quiser aí, você faz um cálculo de nota. Eu vou deixar assim as casas decimais, pronto. Então, imagine o seguinte, que você quisesse, para as notas em vermelho, vamos dizer que a média dessa escola aqui seja a média 7, tá? Então, quem tem uma nota 7 igual ou maior que 7, fica na cor azul. E quem tiver uma nota abaixo de 7, fica na cor vermelha, tá? Opa, aqui é falta, não tem nada a ver com nota. Sim, eu tenho que transformar isso aqui em nota, senão ele vai ficar o tempo todo, né, mudando. Então, copio, colo, valor. Pronto. Para ele não ficar mudando a nota do aluno. Então, ó, você pode aqui pegar todas as notas, coluna é faltas, né? Nada a ver com o que eu queria explicar. Beleza, só onde tem nota, tá? Aí, vamos pegar aqui. Eu vou fazer todo o grupo aqui, mas você selecionaria as células que lhe interessam, certo? Aí, vou na formatação condicional e vou criar uma regra, formatação condicional, dar uma nova regra, tá? Ela vai ser apenas células que contém, tá? Vou chamar aqui minha lupa. Vou tentar ser bem rápido aqui, tá? Olha só. Então, é uma nova regra do tipo, eu quero saber as células que contêm alguma coisa, né? Ou seja, eu quero saber se a célula, elas tem um valor, vamos dizer assim, que é menor do que 7, certo? O valor dessas células, tem alguma célula que é menor do que 7? Se tiver, tá? Eu quero que ele pinte, não o preenchimento, né? Mas a cor da célula, né? A cor do conteúdo de vermelho, tá? Aí eu dou OK de novo, pronto. Olha o que aconteceu com a nossa planilha, tá? Então, isso tá, ele não é só colorindo não, né? Ele é funcional mesmo. História estava negativa. A história, na verdade, ele tirou 8, tá? Tirou aqui 8, 7,25. Tá vendo? Ficou preto, porque eu não defini lá que se for maior ou igual a 7, pinte de azul, tá? Então, é a mesma técnica que você já usou aqui, tá? Formatação condicional, gerenciar a regra, né? Que você já criou a regra, e a sua regra foi essa. Se você quiser editá-la, tá? Você definiu o quê? O valor da célula, aí o critério, tá? Que no caso seria maior ou igual a 7, para pintar de azul, tá? E aqui a gente usou e pintou a cor, pronto. Então, você criaria uma segunda regra para pintar essa célula de outra cor, tá bom? Eu acho que isso responde a pergunta aí, né, da nossa amiga. Ok? Mais alguma para a gente fechar? Sei que não dá tempo de conversar com todos, né? Foi o que eu perguntei agora. Opa, tá escutando? Tá cortando um pouquinho o teu áudio. Fala aí de novo. Não, foi o que eu perguntei agora. Na verdade, eu estava perguntando no sentido de Eita, tá. na célula, sempre falou assim, como uma célula B ou célula, ela ser modificada a formatação dela em função da célula A. O que o senhor mostrou agora você está modificando sofreu uma alteração, né? Pode, com certeza. Mas aí, no caso, você pode criar usando a função se, né? Naquela célula, aí você diz, ó, se essa célula que está recebendo o valor da outra tiver tal coisa, faz assim, faz essa. Então, você pode usar o se, pode fazer também no condicional. Você
condicional ali é livre, né? Você hoje em dia, nas versões, você não está mais limitado. Antigamente, você estava limitado a colocar só 3 condições numa célula. Agora, não, você pode passar de 1000 aí tranquilamente, tá? Então, é muita regra que dá para fazer, tá bom? Uhum. Então, obrigado aí a todos, tá certo? Obrigado. Espero encontrá-los aí em outra oportunidade. Agradeço o interesse, tá? E a gente se encontra aí. Me visitem no Cefosp. Vou repetir de novo aqui meu canal, né, do YouTube aqui, ó. YouTube, tá? Vou colocar esse vídeo lá hoje, tá bom? E lá tem outros vídeos que eu já produzi de outros assuntos que podem interessar vocês, tá? Paulo Nunes. Professor? Bom, oi, pode falar. Pronto, tá aí no bate-papo de vocês aí o endereço, tá bom? Muito obrigado. Diga, Giovana. Amanda está perguntando como entrar em contato para os cursos que foram citados. Ok, perfeito. Então, vou botar aqui, ó. Você vai no site do Cefosp, que é o www.cefosp.gov.br. Lá você vai encontrar cursos, vários tipos de formato, né? O presencial a gente está suspenso, né? Até o fim da pandemia, certo? Aí a gente está com 3 modalidades de EAD. O EAD com tutoria, que é aquele curso que você inicia, que já tem um formato, você vai estudando, tirando dúvida com o tutor, né? Através de e-mail, geralmente, né? Da própria plataforma. Ou seja, o tutor ele não está ao vivo, ele vai ler em algum momento e responder, né? E você vai avançando, faz uma prova no final. Já tem um outro tipo que é o autoinstrucional, né? É aquele curso sem tutoria, você faz sozinho o curso, é você e Deus. Vai fazendo, faz a prova no final. Já o mais recente, que é a plataforma que eu administro, é o curso online com tutoria, com aula ao vivo, tá? A gente utilizando a plataforma Teams é como se fosse esse ambiente aqui, exatamente esse. A gente abre uma tela, começa uma reunião com os alunos e o professor vai demonstrando, né, compartilhando as telas dele e demonstrando lá. É assim que eu tenho dado aulas de Excel durante todo esse ano, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao Cefosp. E muito obrigado aí ao PE, mais uma vez, professora Rebeca, tá? Pelo convite. Giovana, foi um prazer conhecê-la. A gente se vê aí em outros momentos, tá bom? Um grande abraço a todos. Vamos Eu que encerrando, agradeço. né? Porque já vai começar outra, né? Ô, Giovana, diga. É só avisar aqui para o pessoal que eu enviei o formulário no chat. Quem não assinou, assine agora, por favor, porque já vai fechar a sala. E eu queria agradecer a sua disponibilidade por essa palestra, por essas dicas. Quando você começou a fazer as dicas de Romanos, eu não sabia disso, eu fiquei impressionada. Foi. É um negócio muito besta, mas eu realmente não tinha ideia. Eu fiquei, Que bom que serviu, né? Com certeza serviu para muita gente. Tá? Eu adorei. Eu um monte de coisa aqui, mas realmente, muito obrigada. Em nome da secretaria que chamou, eu agradeço. Tá certo. Obrigado também. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau. Até. Tchau, tchau.